Vamos iniciar nossa aula hoje? A nossa aula hoje nós iremos trabalhar da continuidade, tá bom? Do nosso conteúdo. Aula 14, nós vamos ver hoje 3 temas que são temas bem tranquilos, que é a posição relativa entre ponto e uma circunferência, enfim. Vamos verificar aqui o primeiro tema, posições relativas de um ponto e uma circunferência. Um ponto ele pode ser interno e externo, ele pode pertencer a uma circunferência com o centro C e raio R. Então vamos lá, primeiro caso. Se o ponto pertence à circunferência, significa que a distância vai ser igual a R. Logo, P vai pertencer à circunferência. Ok? Então, se o ponto pertence à circunferência, a distância é igual ao raio. Certo? O segundo caso é quando o ponto ele é interno à circunferência. Se o ponto é interno à circunferência, significa o quê? Que a distância é menor que R. Então, observa que no primeiro caso, P pertence à circunferência, logo a distância é igual ao raio. P é interna à circunferência, a distância é menor que o raio. O terceiro caso é quando o ponto é externo à circunferência. Se o ponto é externo à circunferência, então significa que a distância é maior que o raio. Tá bom? Não se esqueça desses 3 casos. Vamos ver aqui uma aplicação. Determine a posição do ponto A em relação à circunferência de equação. Para eu saber a posição de um ponto a uma circunferência, a primeira coisa que tu vai fazer é substituir esses pontos, pessoal. Substituindo x por menos 2 e o 3 por y, resolvendo essa continha, nós vamos verificar que essa operação vai ser menos 3 igual a 0. E é sabido de todo que menos 3 é menor que 0. Se o menos 3 é menor que 0, se o valor que tu encontrou é menor que 0, então significa que o A é ponto interno. Ok? O A é ponto interno. Não se esqueçam disso. Bem fácil, né? Bem tranquilo. O tema 2 é a posição relativa de uma reta e uma circunferência, né? Imagine uma reta L e uma circunferência lambda. Ela pode ocupar algumas posições relativas. Primeiro, reta tangente. Por que é a reta tangente? Porque tem um ponto em comum à circunferência. Toca na circunferência em um ponto só. Se a reta é tangente, então a distância do centro à reta é igual ao raio. Ok? A reta é tangente, então significa que a distância entre o centro até a reta T é o próprio raio. Reta secante. O que é reta secante? É quando toca a circunferência em 2 pontos em comum. Né? 2 pontos comuns da circunferência. Se a reta é secante, a distância do centro até a reta ela vai ser menor que o raio. Obviamente, nós podemos observar na questão aí. A distância do centro até a reta, né, vai ser menor que o raio. E o último caso é quando as retas são externas. A reta ela é externa quando não tem ponto em comum com a circunferência, pessoal. Ok? E se a reta é externa, significa que a distância do centro até a reta ela vai ser maior que o raio. Ok? Então não se esqueçam. Distância do centro até a reta, né, se for igual, ela vai ser, no caso, se a distância do centro a reta é igual ao raio, então ela é uma reta tangente. Se a distância do centro até a reta for menor que o raio, reta secante, ok? E a externa quando a distância do centro até a reta for maior que o raio. Um exemplo. São dadas retas L e a reta, são dadas a reta L e a circunferência lambda. Qual é a posição da reta L em relação à circunferência gama? Lambda, no caso. Primeira coisa, pessoal, é encontrar o centro e o raio dessas circunferências, tá bom? Encontrando o centro e o raio da circunferência, vocês viram isso na aula passada, eu vou agrupar x com x, y com y e formar um trinômio quadrado perfeito. Então ficou assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 6x mais 9, y ao quadrado menos 8y mais 16. Por que esse 9, pessoal? Porque tu vai fazer o seguinte, qual foi o número que multiplicado por 2... né, deu 6, é o 3, então 3 ao quadrado é 9.
Pega esse 9 e joga lá para o outro lado. A mesma coisa com o y. Qual foi o número que multiplicado por 2, que deu 8? 4. 4 vezes 4, 16. Passa 16 para o outro lado. Então, a gente vai fazer um trinômio quadrado perfeito nessa ideia. Fatorando o primeiro trinômio, x ao quadrado mais 6x mais 9 é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. E o outro trinômio vai a mesma coisa que y menos 4 ao quadrado igual a 25. O centro vai ser menos 3 e 4 e o raio vai ser 5, que é a raiz quadrada de 25. Pronto, encontrei o centro e o raio. Próximo passo, calcular a distância do centro à reta, né? No caso, na reta que ele deu. Então, a gente vai usar a distância do centro. Para calcular a distância do centro à reta, você vai usar essa formulazinha que foi visto nas aulas passadas. Tá? Substituindo o A por 4, o X e o Y é o centro, menos 3 e 4. O B é 3, o C é 1. Substituindo tudo direitinho, resolvendo as continhas, né? Nós vamos chegar que a distância do centro à reta é igual a 1/5. Ok? Isso aí foi visto na aula passada. Comparando, a distância do centro à reta é menor que 5. Por quê? Porque 1/5 é menor que o número 5. Se a distância da reta, né, é menor que 5, né, então significa que a reta L e a circunferência lambda são secantes. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos dar continuidade. Posições relativas entre duas circunferências. Primeiro, circunferência ela vai ser secante quando elas têm dois pontos em comum. Se a circunferência é secante, pessoal, significa o quê? Que o módulo dos seus raios, né, R1 menos R2, né, e a somatória dos seus raios, resumindo, a distância entre essas duas circunferências vai ser maior que a diferença dos raios em módulo e menor que a somatória dos raios, ok? A circunferência é secante, logo a distância vai ser maior que a diferença dos raios e menor que a somatória dos raios, ok? A circunferência tangente pode acontecer em dois casos. Ela pode ser uma tangente interiores, uma dentro da outra, tocando em um único ponto em comum. Se a tangente é interior, então significa que a distância vai ser igual ao módulo de R1 menos R2. Ela pode ser interiores, tá bom, pessoal? No caso é exteriores. Houve um pequeno problema aí. Ela vai ser exteriores, elas vão estar fora. Então significa que a distância vai ser o R1 mais o R2, tá bom? Essa aí é exteriores, vão estar uma do lado da outra. Interiores, uma dentro da outra. É tangente porque tem um ponto em comum. Exteriores, a distância vai ser o R1 menos R2. Exteriores, a distância vai ser R1 mais R2. Circunferências disjuntas, né, pessoal? Conhecidas disjuntas aí. Ela pode ser exteriores. Se elas são exteriores, por que disjuntas, pessoal? Porque elas não vão se tocar, não tem ponto em comum. Então, a distância entre essas circunferências vai ser o maior que o raio 1 mais o raio 2. E interiores, né, a distância vai ser maior ou igual a 0 e menor que o módulo de R1 mais R2. Ou seja, circunferências disjuntas não possuem ponto em comum. Não se esqueçam disso, tá bom? Vamos ver um exemplo. Dada a circunferência lambda e, no caso, φ de equações x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, x menos 7 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Verifica a posição relativa entre elas. Então, primeira coisa, a gente vai calcular o centro e o raio, né, dessas circunferências. Da primeira circunferência, como é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, o centro vai ser 0, 0, né, e o raio vai ser 3. Então, o centro da primeira circunferência é 0, 0 e o raio 1 é igual a 3. Guarda isso aí, hein? Não vão esquecer. Para a segunda circunferência, olhando a circunferência, o centro vai ser 7 e 0, ok? 7 e 0. E o raio vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, o centro da primeira circunferência é 0, 0. O raio da primeira circunferência é 3. O centro da segunda circunferência, que eu chamei de O, é 7, 0. E o raio vai ser 4.
Já fiz isso, tá bom? Agora, o próximo passo é calcular a distância entre os centros. Tu já tem o centro C da primeira equação, 0, 0, e O, 7, 0 da segunda equação. Substituindo na fórmula da distância entre dois pontos, a distância entre o centro da primeira e o centro da segunda vai ser igual a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. E percebemos que essa distância nada mais é do que a somatória dos raios, né? O raio 1 mais o raio 2 também somando deu 7. Então, toda vez que a distância é igual à somatória dos raios, nós podemos afirmar que as circunferências são tangentes externamente. Pessoal, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é preciso fazer esses cálculos e ter a ideia das posições relativas entre ponta e reta, entre ponta e circunferência, entre reta e circunferência e entre duas circunferências. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.